Capítulo 5. 4 seres viventes. À medida que ocorriam os arrebatamentos do meu espírito ao céu, e aumentando a porção dos mistérios celestiais, creio que, à medida que buscamos intimidade com o Pai, Ele dispensa mais da sua glória e aguça nossa visão espiritual para ver. Eu descrevi essas revelações pela fé, mesmo muitas vezes não alcançando de imediato o discernimento. Diz a palavra do Senhor, Apocalipse 4:8. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansa nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Vi uma carruagem celestial, no qual chamarei de nave vivente. Jesus estava me esperando quando subi ao 3º andar de minha casa para orar. Ele me esperava com a finalidade de me ensinar a como ter mais intimidade com o Pai. Vi Jesus na figura de um anjo de cabelos pretos. Suas vestes eram brancas com a faixa grossa e azul, e dentro de suas mãos haviam pedras preciosas azuis, tipificando o seu amor pela noiva. Ele as derramou sobre mim de forma que as mesmas grudaram em meu corpo espiritual. Depois, ele acariciou os meus cabelos e disse palavras afáveis e carinhosas nos dizeres românticos do noivo para a noiva. Notei também que um enorme anjo segurava em suas mãos uma grande hélice giratória. Perguntei a Jesus o porquê das hélices giratórias nas mãos do anjo, e ele me disse que representava os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Ao girar para o sul, representa que o vento do Espírito Santo vai para o sul. Disse-me também que a noiva fiel entenderá os significados do girar dos pontos cardeais, pois se discernem espiritualmente, sendo que tipifica a giratória do tempo de Deus. Em seguida, percebi a presença de um objeto voador, como que uma nave celestial. O movimento daquela nave era tão forte que formou um círculo no local celestial onde ela estava, quando começou a girar. Então, vi que sobre ela sobressaíam as asas de uma grande águia, e no local onde ficavam as janelas, eu vi pares de olhos reluzentes como faróis, cuja luz é a glória de Deus. Outras asas surgiram como asas de querubins. Então percebi que se tratava da presença dos 4 seres viventes, unificados, ou seja, os mesmos juntos, a águia, o leão, o novilho e a face do homem, e formava aquela nave celestial. Ezequiel 1. Como noiva, fui levada a descer a escada espiritual e entrar dentro dos 4 seres viventes, de uma forma muito misteriosa. Foi quando foi colocada em mim uma capa transparente cujas bordas eram fios de ouros vermelho e amarelos do ouro. Ao começar a girar, percebi que a nave vivente voou para a banda do sul do reino celeste. Leia Ezequiel 10, 14 a 19. E Jesus, naquele momento, na figura do anjo do Senhor, estava ao lado da noiva e a abraçava. Ele acariciava o meu rosto de noiva, que estava moreno devido aos raios do sol, que tipifica as provações da noiva fiel no deserto. Veja Cantares 1, 5, 8. Também elogiava o rosado de minha face, dizendo ser bela como um pedaço de romã, e elogiou meus lábios vermelhos e viçosos. Depois, ele tocou em meus cabelos que estavam encaracolados e adornados, e disse para mim: noiva, como és formosa, amada minha. E assim, elogiou o cheiro de mirra, bálsamo e aloé dos cabelos da noiva. O cheiro dos seus cabelos alegrava o coração do noivo Jesus. O Espírito Santo me revelou que Jesus visita sua noiva amada na terra, na figura do anjo do Senhor, para contemplar sua beleza, tal como o noivo, o homem fiel a Deus, tem encontros com sua noiva antes do casamento, porém a nupcial. Em seguida, a noiva viajou pelo universo com o noivo Jesus, dentro dos 4 seres viventes juntos. E, na parte de dentro daquela nave vivente, percebi que dos olhos dos 4 seres viventes havia aberturas como que portas, e eu podia entrar.
Então entrei dentro do olho azul, que dava acesso a uma sala redonda. Vi que havia outros olhos postos em 7 cores diferenciadas, na plenitude das cores. E o Espírito Santo me levou a discernir que, independente do olho em que eu entrasse, estaria dentro dos 4 seres viventes, pois estou como noiva, mesclada neles. E os 4 seres viventes são únicos, embora haja distinção das faces, ao mesmo tempo são um só. Portanto, a noiva tanto pode entrar na sala do coração de um dos seres viventes, quanto no coração do outro, devido à unidade mesclada. E de repente, eu percebi que a sala redonda começou a girar. Fiquei deitada observando tudo. Então, o meu espírito de noiva adoradora começou a rir, na alegria do Espírito Santo. E assim senti que estava dentro do coração do novilho. Depois, ao girar novamente, eu senti e rugi como o leão de Judá. Discerni que eu estava no coração do leão da tribo de Judá. E, por conseguinte, percebi que fui levada ao coração da águia, e eu voava e gritava em espírito como a águia. Percebi então os 4 seres viventes inseridos em mim. E assim tenho asas de águia, que tipifica visão espiritual aguçada. Asas do leão, tipificando intrepidez e ousadia espiritual. Asas do novilho, tipificando alegria espiritual. E asas do homem adorador, tipificando o espírito adorador. Foi surpreendentemente ver que, embora eu estivesse vestido de noiva de Jesus, eu podia ver e sentir a manifestação figurativa e real dos 4 seres viventes mesclado em mim. Aleluias, glória a Deus. Unção dos 4 seres viventes. E havia diante do trono um como mar de cristal, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o 4º animal era semelhante a uma águia voando. Apocalipse 4, versículos 6 e 7. Nesses últimos dias, Deus tem derramado o seu Espírito Santo sobre o seu povo. Muitos mistérios e unções têm sido revelados, indo direto do trono de Deus para os últimos dias. Entre essas unções, Ele tem derramado aos que creem e são apaixonados por Jesus a unção dos 4 seres viventes: leão, novilho, face do homem e águia. Os filhos de Deus só recebem a unção dos 4 seres viventes quando há adoração sincera e sacrifício de louvor. Em um outro dia, em um dos arrebatamentos ao céu, o anjo mestre da sabedoria me disse que o movimento das asas unidas dos 4 seres viventes se dão parte no sentido horário e parte no sentido anti-horário ao mesmo tempo. Isso significa que para Deus não há tempo cronológico e que os movimentos das asas dos seres viventes são formas de adoração perpétua. Veja Apocalipse 4, versículo 8 a 9. Também me dizia o anjo mestre da sabedoria: os 4 seres viventes estão aptos a circularem para onde Deus ordenar, até mesmo no inferno, podendo tornar-se invisíveis no mundo espiritual, quando necessário for. Eles emitem fogo da boca quando saem em missão de guerra. Estão presentes na adoração do guerreiro homem de Deus, tanto na batalha quanto na vitória. Além de adoradores contínuos ao que está sentado no trono, os 4 seres viventes foram designados por Deus para combater as artimanhas da nova era. E toda adoração é dada ao Rei dos Reis. Revelou-me também que quando o homem recebe a unção dos 4 seres viventes, é sinal de que ele está livre para adorar a Deus em espírito e em verdade. Os 4 seres viventes têm um só espírito e carregam a glória de Deus. Medite em Ezequiel 1, versículos 5 a 20 e 28. Ezequiel 10, 1 a 14 e 17 a 20. Os 4 seres viventes fazem parte da Arca da Aliança do Tabernáculo dos Céus. Leia Apocalipse 21, 3, Hebreus 8, 5 a 6, Hebreus 7, versículo 2 a 3 e 17, Hebreus 9, versículos 5 a 8 e 24,
João 14, 20 e 21 e 26. A unção dos quatro seres viventes, dispensada do trono de Deus e do Cordeiro, sobre o verdadeiro adorador, nos é permitida através do sangue de Jesus. Somos um em Cristo Jesus e fazemos parte da glória de Deus. E o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 23b. A unção dos quatro seres viventes não é dom espiritual, é revelação para os últimos dias. Apocalipse 4, 6. No meio e ao redor do trono. Apocalipse 5, 11, 14. Ezequiel 1, 10. Ezequiel 10, 14 a 17. Jesus Cristo nos concedeu o direito de entrarmos no Santo dos Santos. Leia Apocalipse 1, 4, 6, 1 Pedro 2, 9, Colossenses 1, 19, Colossenses 3, 1 a 2, Hebreus 7, 8, 9 e 10. Estamos vivenciando o ministério do Espírito Santo de Deus. Os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4, 5. E vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5, 6. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É João 14, 20, 21. Os 4 seres viventes, eles manifestam a glória de Deus. Eles carregam a glória de Deus. Ezequiel 10 diz: olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, enche as mãos de brasas acesas dentro dos querubins, e as espalhe sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem, e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz de Deus o Todo-Poderoso, quando fala. Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas. Elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estavam nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A aparência da figura da glória de Deus. Ezequiel 1, 9, 12, 20, 26 e 28. Estas se uniam um a outro e não se viravam quando iam. Cada qual andava para a sua frente. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam. E não se viravam quando iam. Significa alfa e ômega, princípio e fim. Apocalipse 1, 8. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. A visão da glória divina. Ezequiel 1, 26 e 28 diz assim:
por cima do firmamento que estava sobre sua cabeça. Havia algo semelhante a um trono, como safira. Sobre essa espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. E via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Esta era a aparência da glória de Deus. E vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Relatarei sobre a unção dos 4 seres viventes, dispensados sobre a vida do adorador. A unção do leão, tipificando virtudes de Jesus no adorador. Esta unção propicia ao adorador filho de Deus intrepidez, ousadia, coragem. Ele se torna aguerrido para as coisas de Deus, na anunciação da palavra, e não se envergonha do evangelho. O anjo da sabedoria também me disse que as unhas prateadas do leão da tribo de Judá representam a remissão. Quando o leão ele faz uso das suas unhas ao raspar o chão, o inferno é arranhado e estremece, pois é abalado por terremoto. Com isso são desfeitas estratégias mirabolantes de Satanás. E os demônios também entram em pânico, pois sofrem choques elétricos, curto-circuito. O rugido do leão, primeiro ser vivente, no mundo espiritual, é estrondoso e causa surdez aos demônios. Eles ficam perturbados e em pânico, de forma que não conseguem dar sequência aos seus planos estratégicos de ataques. E o hálito do leão, quando ruge, confunde a mente maligna, deixando os demônios com tonturas. O verdadeiro adorador, na unção do leão, é protegido pela sua pele dos ataques do inferno. Nas narinas do leão por dentro são prateadas, e quando na unção do leão, o adorador passa a sentir o aroma suave de Cristo. E quando necessário, o leão emite das narinas fumaças que cegam os olhos dos demônios. A unção do leão prepara o verdadeiro adorador para guerrear, e quando essa unção se manifesta nele, guerreiro adorador, vem como forma de determinação e decisão, e o próprio Jesus se manifestando na vida dele. A unção do novilho, tipificando virtude do Espírito Santo no adorador. A unção do novilho propicia a alegria do Senhor na vida do cristão, até mesmo em momentos de batalhas contra o inimigo. Medite Salmo 15, 11b. O ser vivente novilho adora a Deus com pulos e saltos. E nessa unção, além da alegria, o adorador é um autêntico desbravador. Não teme adversidades, nem desertos, nem forças inimigas. Ele se apresenta com forças selvagens e mansas. A unção do novilho é calço para os ossos e fortalecimento da medula espiritual do verdadeiro adorador. Essa unção dispensada sobre o adorador proporciona força para o evangelismo e ânimo para servir. Pela força do boi, a abundância de colheitas. Provérbios 14, 4. Nota, o Evangelho de Marcos representa Jesus como servo, novilho. Ele veio ao mundo para servir e não ser servido. E nós cristãos verdadeiros, noiva fiel, temos as virtudes do coração de Jesus. Leia João 13. A unção da face do homem, tipificando o espírito quebrantado e sabedoria do Filho do Homem no verdadeiro adorador. A unção da face do homem leva o cristão a ser um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. Sobre ele é dispensada a sabedoria do Filho do Homem, Jesus. Trata-se da adoração com a razão e com o coração. Romanos 12, 1. Nos olhos do terceiro ser vivente, a face do homem, há fogo que consome o inimigo, e estão voltados para a adoração plena e íntima a Deus. Este animal tem semblante perene, em adoração, e varonil, enérgico, e chora diante da majestosa glória de Deus. Nota: Jesus deixou o esplendor da sua glória. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Ele trouxe consigo a divindade para a terra ao nascer como filho do homem. Veja Romanos 3, 21, 26. E ao ser elevado ao céu, levou consigo a humanidade para acoplar a divindade. Leia João 14, 20, 21. O último Adão, Jesus, o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque,
a testemunha fiel, o primogênito entre os filhos e o soberano dos reis da terra. Ele nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue, e nos constituiu reinos sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Apocalipse 1, 5, 6. O ser vivente face do homem, no céu, é a confirmação mais clara de que podemos receber as unções dos quatro seres viventes. Pois como noiva de Jesus, filhos de Deus, sacerdotes eleitos, fazemos parte da glória de Deus. João 14, 20, 21. Somos templos do Espírito Santo, e por isso podemos ter acesso ao Santo dos Santos, sermos arrebatados à sala do trono de Deus e do Cordeiro, e adorá-lo como os quatro seres viventes o adoram. Leia Romanos 8, 17 e Apocalipse 4, 8. A unção da águia, tipificando Jesus, Deus, no adorador. A águia, o verbo divino. O quarto ser vivente é grande, forte e apresenta uma visão aguçada para examinar situações. Ajuda a analisar como o homem terá a alegria do novilho, a adoração da face do homem, a ousadia do leão. A unção da águia renova as forças do adorador. Até mesmo as suas penas são formas de adoração. Além de visão aguçada na unção da águia, o verdadeiro adorador recebe unção advinda das penas da águia vivente. As penas untadas com óleo do Espírito Santo de Deus reluzem com o sol da justiça e renovam as forças do adorador. O poder das trevas, os demônios, desmaiam enfraquecidos e caem com o vento impetuoso proporcionado pelo mover das asas da águia. Leia Salmo 91, versículo 4. Aleluias, glória a Deus. E para maior compreensão, os quatro seres viventes representam a glória da divindade de Jesus, as suas características nos quatro evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. É Jesus sendo apresentado nos evangelhos como: Mateus descreve Jesus como o rei messiânico de Israel, leão da tribo de Judá, aquele que tem poder, realeza. Mateus 2:2, Mateus 5:35, Mateus 8:1. Marcos o apresenta como servo obediente e compassivo, novilho, dado ao trabalho, sujeito à servidão romana, sacrifício. Marcos 9:35, Marcos 10:43-45. E Lucas descreve Jesus como o Filho do homem, face do homem, como homem perfeito, símbolo de pureza e sabedoria. Lucas 5:24, Lucas 19:19, Lucas 4:14-30. E João apresenta Jesus como Senhor, caráter divino, Deus Filho, Cristo, o Filho de Deus, águia, aquele que protege. Leia João 1:1-18, João 6:48-69, João 20:31.